Olá, Alex Santos, João Fernandes, todos os ouvintes da 98.3 FM, muito bom dia. Estamos falando aqui ao vivo, direto do Instituto Cônego Monte, onde nesta sexta-feira o Núcleo de Santa Cruz da Defensoria Pública está realizando uma capacitação para conselheiros tutelares de toda a região. Eu estou ao lado do Dr. Rochester Araújo, ele que é coordenador do Núcleo de Santa Cruz da Defensoria Pública, que vai dar mais detalhes sobre essa capacitação e vamos falar um pouco também sobre o trabalho da Defensoria Pública aqui na região em Santa Cruz e região do Trairi. Dr. Rochester, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Edipo. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos. Primeiro vamos falar dessa capacitação que acontece hoje, aqui no Instituto Cônego Monte. Qual é o objetivo dela? O objetivo é trazer para os conselheiros tutelares que atuam em Santa Cruz e na região atualizações legislativas, esclarecimentos sobre dúvidas de como funciona o trabalho integrado entre a Defensoria Pública e os conselhos tutelares, que trabalham com uma população tão vulnerável e tão sensível, que são crianças e adolescentes que estão em situação de risco, situação de miserabilidade, entre outras questões. Essa capacitação já aconteceu em outros municípios? Como é que o senhor faz uma avaliação, até um feedback disso? Sim, ela vem acontecendo em outros municípios da região, como Tangará, Campestre. Aqui em Santa Cruz ela concentra o Conselho Tutelar de Santa Cruz e os conselheiros tutelares da região também foram convidados, como Japi, Jaçanã, entre outros termos. O feedback que a gente recebe é bem positivo, principalmente porque é um trabalho que demanda muito a atuação dos conselheiros tutelares e às vezes eles não têm tempo de fazer esse acompanhamento das mudanças legislativas, dos entendimentos judiciais, e até esse contato próximo com as pessoas que atuam no sistema de justiça para trazer esclarecimentos. Então, sempre vem um feedback muito positivo e até é um projeto de continuidade que a gente faz para manter esse vínculo com as entidades que atuam na rede. Agora, queria que o senhor falasse um pouco, então, como é que pode atuar em conjunto a Defensoria Pública com os conselheiros tutelares? Olha, o Conselho Tutelar ele atua especificamente com o público que coincide com o público da Defensoria Pública, que são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, muitas vezes, o Conselho Tutelar falta instrumentos jurídicos para poder conseguir garantir determinados direitos a essas crianças. A inscrição de determinado benefício assistencial ou a inclusão numa família substituta, quando aquela família originária está numa situação de risco, de ameaça, alguma coisa desse tipo. A transferência de guarda entre membros familiares, seja por uma situação trágica, de perder um ente querido, ou porque aquela pessoa também não está mais naquela localidade, e tudo isso precisa passar pelo sistema de justiça para que haja um respaldo daquela atuação legítima. Então, essa atuação muito próxima do Conselho Tutelar e da Defensoria Pública acaba beneficiando tanto os conselheiros tutelares quanto a Defensoria Pública, porque acaba sendo uma extensão da nossa atuação que chega até a comunidade, chega até as localidades mais distantes, que às vezes nem conhecem a atuação da Defensoria. Esse é um público muito sensível, doutor Rochester, porque a gente está lidando com direitos de crianças e adolescentes que muitas vezes são violados e às vezes a família não tem nem onde recorrer, A gente costuma dizer que a principal violação de direito que nós temos é não conhecer sequer nossos direitos, Porque se a gente nem sequer conhece os direitos, a gente não sabe a quem recorrer, a quem procurar. É muito comum, por exemplo, em situações de vulnerabilidade, a família procurar a delegacia de polícia, que às vezes não pode fazer muita coisa ali, porque não se trata de uma situação criminal, Então, apresentar quais são os instrumentos do Estado que estão à disposição são muito importantes. E para criança e adolescente, que às vezes o próprio objeto de violação do direito está dentro de casa, é um risco maior ainda. Então, por isso que é um trabalho tão importante do Conselho Tutelar e a gente vem tentar somar com eles e acrescentar instrumentos para que eles possam trabalhar com uma forma mais amparada. Bem, agora, doutor Rochester, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse núcleo da Defensoria Pública aqui de Santa Cruz, que tem ganhado cada vez mais destaque, tem agora sua sede própria, vamos dizer assim, atuando. Queria que o senhor falasse hoje da estrutura da Defensoria Pública aqui de Santa Cruz. Santa Cruz, atualmente, ela conta com 2 defensores públicos. Eu sou Rochester, sou o coordenador do núcleo e atuo numa área específica. Tem o doutor Rafael, então da região, um dos poucos locais que a Defensoria Pública conta com 2 membros para atuação. Nós temos uma equipe também bem extensa, nós temos uma assistente social, servidores que funcionam, estagiários, residentes para o atendimento ao público, e o atendimento também é feito diretamente por nós. Atualmente temos uma sede própria, porque a Defensoria Pública atendia antes dentro do fórum, embora houvesse uma estrutura, um acolhimento importante, mas é bom destacar que a Defensoria Pública não pertence ao Poder Judiciário, nem pertence ao Poder Executivo. É um órgão autônomo, assim como o Ministério Público é. Então foi importante esse passo aqui no Estado, da gente conquistar nossa sede própria, uma sede adequada, que vai receber o pessoal com um ambiente climatizado, tem uma brinquedoteca, a gente consegue acolher as pessoas que chegam ali com diversos problemas, de diversas ordens, precisando ser ouvidas de uma forma qualificada, e aí atualmente a Defensoria aqui do Estado consegue fornecer isso para o seu público.
O interessante é que esse público atendido é o público mais vulnerável, é isso? Exatamente. A Defensoria Pública ela funciona especificamente para a população vulnerável, principalmente a população vulnerável econômica, ou seja, o público baixa renda, o público que não tem condições de constituir um advogado, ou às vezes nem sabe como procurar seus direitos. Então, realmente, diversas oportunidades, como a Defensoria Pública de Santa Cruz atende também a região, em diversas oportunidades eu já atendi pessoas que ao final do atendimento diziam que não tinham como sequer ter dinheiro para retornar para casa, para Japi ou Jaçanã, porque não tinham dinheiro do transporte. Então a gente vê como é um público extremamente vulnerável, extremamente empobrecido, e principalmente nos últimos anos que a gente teve um prejuízo da assistência social, isso acabou se agravando e até aumentando o volume de atendimento da Defensoria Pública. Mas também é um público cujas as soluções aos problemas já existem na maioria das vezes. Nós já temos instrumentos para poder tentar contornar aquelas soluções. Então, nosso principal objetivo em Santa Cruz é prestar um bom atendimento, um bom esclarecimento e levar essa questão até o Poder de Justiça, o Poder Judiciário, para que seja dada uma solução para esses problemas. E esses problemas são das mais diversas naturezas? Isso, a Defensoria Pública ela atua em diversas áreas. Se eu for citar aqui para vocês, por exemplo, em Santa Cruz especificamente, nós temos uma demanda de direito à saúde muito grande. Desde questões como a necessidade de uma operação que não está sendo autorizada pelo Estado, o tratamento de um medicamento de alto custo, ou até o alto custo é algo relativo, né? Se a gente pensar no alto custo para uma família que recebe um Bolsa Família, por exemplo, pode ser um valor que não seja nem tão significativo para o restante da população, mas para aquela pessoa é. Atuamos também em direito da família, fazendo muita conciliação, muito acordo, evitando levar ao Poder Judiciário um excesso de demanda, quando às vezes o que as partes precisam é conseguir sentar e conversar com maturidade sobre aquela questão e superar aquela questão familiar, mas prestando atenção nos seus familiares, criança que está ali sob guarda, evitar disputas. Atuamos também em demandas contra o próprio Estado, às vezes demandas relacionadas a servidor público que não foi convocado em determinado concurso, é uma demanda que a gente acolhe. Na área criminal também aqui em Santa Cruz, embora não seja uma demanda que tenha tanta necessidade ou tanto volume de trabalho, nós também prestamos essa assistência, porque todo mundo que é processado precisa ter o direito respaldado de apresentar suas versões, até para que a justiça seja feita e seja aplicada uma sentença correta. Então, a Defensoria Pública aqui do Estado, ela atua em centenas de possibilidades. É importante frisar, ontem a gente entrevistava o doutor José Arruda, que ele é defensor público da União, que está acontecendo um mutirão neste final de semana, lá na sede da Defensoria Pública do Estado, Mas a Defensoria Pública do Estado é permanente, não é um mutirão, não está aqui de forma provisória, ela é permanente. Não, com certeza. Aqui no município de Santa Cruz, ela já conta com histórico, a gente tem ampliado a atuação da Defensoria Pública aqui, mas ela não atua de forma esporádica em mutirões aqui. Ela é permanente, o atendimento da gente vai de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, não é necessário um prévio agendamento, a pessoa vai chegar, se ela já for munida do maior número de documentos, é mais fácil da gente ter que necessário fazer esse único atendimento e depois já conseguir ingressar com uma demanda. Eventualmente a gente faz algumas ações muito mais para ter uma divulgação. No ano passado, por exemplo, nós fizemos uma ação relacionada ao reconhecimento de paternidade, em que, através da própria Defensoria Pública, sem precisar ir até o Judiciário, nós conseguimos mais de 20 pessoas que o pai tinha a intenção de reconhecer a paternidade do filho, o filho queria ter a paternidade reconhecida e a gente não precisou nem entrar com ação judicial nesse aspecto. Conseguiu resolver junto com o cartório. E essa foi uma prática muito exitosa que nós tivemos para divulgar a atuação da Defensoria Pública. E de lá para cá nós percebemos que aumentou a busca da Defensoria Pública para essa demanda específica. Então agora a gente está fazendo esse contato com o Conselho Tutelar, por exemplo, para ver se a gente consegue também ampliar a presença da Defensoria Pública para esse outro grupo vulnerável e assim a gente vai conseguindo consolidar a instituição aqui no Estado e aqui no município. Tudo bem, doutor Rochester Araújo, a gente quer agradecer a participação do senhor aqui na Rádio Santa Cruz. Pede para o senhor deixar o contato, enfim, o endereço da Defensoria para que as pessoas possam ter acesso a esse importante serviço do nosso município. Muito obrigado. Por nada, a Defensoria Pública aqui do Estado, ela funciona, aqui a gente trabalha mais com referência, ela é na Rua Ivo, mas fica em frente ao Bar do Baixinho, ali próximo a Pague Menos. Quem precisar também, quando vai até, a gente costuma esclarecer que os outros órgãos da Justiça, eles são muito auxiliares da Defensoria Pública. E é muito comum quem procurar o fórum e precisar ser encaminhado para a Defensoria Pública lá, eles têm um termozinho de encaminhamento para a Defensoria Pública. Quem precisar procurar o Ministério Público e for uma atuação da Defensoria Pública, eles costumam fazer esse encaminhamento para a gente. Eventualmente, quando esse contato é de alguém que está numa localidade mais distante ou que não pode se movimentar, a gente também tem possibilidade de atendimento remoto. Pode entrar lá no site da Defensoria Pública do Estado e lá tem todos os contatos que são necessários, mas a gente convida para a população comparecer, inclusive, antes sequer de ter um problema específico, porque uma das formas que
que a gente entende que a Defensoria Pública mais pode colaborar é com a orientação jurídica. Então, preciso firmar um contrato de aluguel ou estou com uma dúvida se isso pode se tornar um problema mais à frente. Pode procurar a Defensoria antes do problema, a gente faz orientação jurídica também, faz análise de documental para poder dar um indicativo de como a pessoa deve se comportar em determinada situação, amparado pela legalidade, obviamente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes também. Conversamos com o Dr. Rochester Araújo, que é coordenador, advogado e coordenador do núcleo da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, aqui na nossa cidade. Então, qualquer dúvida, procura lá a Defensoria Pública. Tenho certeza que vai ser bem atendido e ter o seu caso esclarecido. João e Alex, seguimos girando pela cidade. Voltamos a qualquer momento com novas informações.